dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, muito bem-vindo ao MBCVcast e nós estamos nesse dia, nessa noite, com uma pessoa muito especial que vai falar sobre um testemunho de vida, né? E uma das coisas que a gente tem sempre procurado fazer nos nossos MBCVcasts de quintas-feiras é trazer alguém que possa animar, né, outras pessoas, que possa te trazer um testemunho de vida ou um projeto, um planejamento, alguma coisa que possa te animar a sair do lugar que você está para conquistar aquilo que o teu coração deseja. Nós queremos te dar muito bem-vindo, nós somos gratos pela tua presença, pedimos que você compartilhe o conteúdo se você acha importante, faz sentido, né, na sua vida, e também dá um like, dá um joinha, né, para o nosso conteúdo ser reconhecido e o próprio YouTube fazer com que ele se torne mais relevante nas redes. Nós também sabemos que você passa feed, pode passar às vezes 2 horas quando você vê, tá olhando só coisa que não tem sentido. E a nossa proposta aqui é que você ouça e veja alguma coisa que possa te ajudar, te edificar, né? Então, nós estamos trazendo aqui nesta noite nosso amigo, colega de trabalho, né? O Charles. Charles, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, com o nosso público a respeito do testemunho de vida e, de alguma forma, poder edificar as pessoas. É legal, assim, a gente ouvir, né? Principalmente para as pessoas que estão com muitas dúvidas, às vezes, né, Charles? Porque às vezes o ser evangélico vira moda, sabe? Ah, eu vou na igreja tal, né? Porque é modinha, a igreja é modinha tal. Então, o que a gente procura? Assim, qual é a essência disso tudo, né? Então, a essência de você viver é um estilo de vida ser cristão, né? É um estilo de vida pertencer ao reino de Deus. Então, vamos lá. Como é que começou tudo isso na tua vida? Como é que você encontrou esse Jesus? E uma pergunta também que muita gente vai falar, mas desde que você encontrou, você amou já de cara tudo? Ou você teve um processo? Como é que funcionou isso para você chegar aqui hoje? O Charles hoje trabalha na igreja, né? Não integralmente, eu acho que tem ainda uma outra, já Sim. integralmente, né? Integralmente, já pensou, né? Mas antes de falar isso, qual que é a tua formação, Charles? Bem, a minha formação é na área de gestão, né? Sou formado em processos gerenciais Aham, e tenho uma pós-graduação MBA pela PUC em administração e finanças. uhum, Então, já desde 2007, uhum, atuando nessa área de gestão em empresas dos mais variados segmentos e uhum, portes, uhum, né? E falando um pouquinho sobre a minha chegada, digamos assim, no MBCV, que coincide com entregar a minha vida para Jesus, porque foi aqui que isso aconteceu. Isso foi no ano de 2003, então 20... 23, dá 20 anos, né? 22 22 anos, anos. 22 anos, novembro de 2003. Ah, Foi através do meu cunhado, ele participava de um projeto esportivo aqui, na época ele era adolescente, participava de um projeto esportivo de futebol, né? Eu namorava a minha atual esposa na época, nós éramos namorados, e ele nos convidava para virmos aos cultos de jovens. Durante muito tempo ficou insistindo, até que chegou o ponto em que nós tomamos a decisão de vir, então, e intimamente foi aquela coisa assim: vou lá para ele parar de me importunar. Ah, Né? A entendi. única forma dele parar de me importunar É você ir. é ir. Portanto, vamos. Né? E aí é uma questão interessante. Eu sempre tive, desde pequeno, muita ligação com a música. Aham. De alguma certa forma, né? Tive ligação com a música através do meu pai, família, amigos. Ele era músico? Ele é músico amador, digamos assim, por hobby, mas sempre O que tive ele tocava? violão e cantava. Ah, tá. Né? E aí sempre tive esse envolvimento, sempre gostei de música, né? Com os amigos de infância, sempre muito envolvido com isso também, assim, nos momentos de lazer. E eu tinha um preconceito, né? Por experiências e por ver de que música de igreja era algo ruim. Ah, sim. Mas naquela época aí era? De fato era, né? Tinha algumas experiências estranhas de situações que eu vi de evangelismos de rua, com aquela coisa exagerada,
de má qualidade e que aquilo acabava me afastando, né? E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com algo diferente em vários aspectos, né? Tanto a nível de um louvor jovem, né? Para a época, um louvor bem executado, um louvor que hoje eu entendo, né? Na época não, mas com unção, com graça de Deus. E aquilo me encantou já na chegada. Olha, aqui tem uma música diferente, né? Tem uma execução com o meu conhecimento da época. E depois a palavra também, né? A palavra pregada nos cultos, ela veio, eu diria que meio que rasgando, assim, né? Não lembro exatamente o que foi pregado, obviamente, nas primeiras vezes que eu estive aqui, mas aquilo me impactou muito positivamente. E eu tive a oportunidade de vir em 2 cultos. Então, vim em um culto de jovens, viemos na semana seguinte, já fui para o retiro espiritual e nunca mais segui, né? Ali aceitei Jesus, tive um encontro com Deus, aceitei lá no retiro. Chegando aqui logo, já me batizei. A minha esposa, né, na época namorada, foi uma semana antes, né? Naquele época era assim, era uma semana as mulheres, depois os homens. Então, ela já tinha ido uma semana antes. Enfim, e nós entramos de cabeça para a vida ativa da igreja, né? Eu já tinha algum envolvimento com a igreja católica, onde eu frequentava, mas era algo, obviamente, mais pontual, né? E aqui nós fomos acolhidos, né? A partir disso, e começamos a viver o dia a dia de igreja, o dia a dia dos cultos, né? E nos integrando e passando a cada dia mais trazer os princípios de Deus para as nossas vidas. E uma curiosidade que talvez o pessoal que está ouvindo aí, que não é cristão, depois que tu teve esse momento de receber Jesus, de dizer eu creio em Jesus e quero que ele seja o meu Senhor, né? Isso é receber Jesus, que às vezes as pessoas também não entendem o que é receber Jesus. É você se submeter, dizer, não, eu preciso melhorar, eu preciso de alguém que me ame e que me conduza, né? Isso é receber o senhorio de Jesus. A partir, naquele momento, naquele tempo, porque é um tempo, não é um momento, né? Tu fazia parâmetros em quem você era e quem você se tornou, ou foi um processo natural e orgânico? Eu digo que foi um processo orgânico, né? Até pela pouca idade e imaturidade, não era tão possível para mim conseguir fazer esse parâmetro, essa avaliação. Quantos você tinha? Só 20 anos. Revelar tua... Tinha 20 anos. Né? Então, sim, assim, muito jovem, recém-entrado numa empresa ali, que me exigia bastante, então eu também trabalhava muito, né, na época. Possivelmente estudava também, Estudava também, exatamente. Então, acabou acontecendo ao natural. Eu diria que essa transição, essa mudança, ela foi gradativa. Foi substituindo. Exatamente isso. Então, foi um processo gradativo em que, à medida que a palavra ela foi sendo exposta e a gente foi aprendendo, seja nos cultos, nos expedientes, nas células, muitas vezes, nós passamos a participar, então, de células, né? E a gente foi aprendendo a palavra e, à medida que íamos aprendendo, procurando moldar, então, as nossas vidas, né? Substituir práticas. Aí tu casou também, né? Casei em 2006, né? Em 2006 nós casamos. E aí, vida que segue, né? Tu tem 2 filhos, né? 2 filhos. Tem uma menina de 14 e um menino de 10. Então, são uma bênção também, estão sempre aqui conosco, né? Sim, Então, assim, foi um processo gradativo. E algo que eu entendo que fez muita diferença para a nossa consolidação foi o fato de nós termos sido acolhidos também no que diz respeito ao servir. Né? Logo no início, assim, quando nós nos membramos, então, e formalizamos a nossa entrada, eu fui acolhido, e a minha esposa também foi acolhida, né? Por pessoas que foram nos direcionando. E a parte do servir, né? Falando propriamente dito a respeito de mim, eu fui acolhido numa área que eu já tinha interesse, que era justamente na área técnica de áudio. Então, a pessoa que era o responsável na época, né? O Lucas, o Tom, se estiver assistindo aí, muita gente conhece. O Tom me acolheu
né, me deu a oportunidade, então, de desenvolver aquilo que eu já tinha latente dentro de mim pelos próprios interesses de antes, mas que não tinha oportunidade de exercer. Sim. Então, ele foi quem deu esse passo inicial, né, como família. Também a esposa dele acolheu a minha esposa. E, então, assim, teve esse andar junto, teve esse viver, de certa forma, viver família da fé. E eles foram um casal que nos acolheu. E depois esses laços foram expandindo. Sim, e, claro. enfim, o próprio servir também foi expandindo. Né? É porque quando tu vai servir em algum local, outras pessoas também estão ali envolvidas e você vai conhecendo pessoas novas também, né? Quando você chega. Exatamente. E aí cada pessoa com as suas experiências e com o seu conhecimento consegue ir contribuindo de alguma forma para que esse processo de mudança ocorra. Né? Muitas vezes pela observação. Né? Aquilo que a gente costuma ouvir e que parece clichê, né? De falar de Jesus e, se necessário, usar palavras. Muitas vezes é através das práticas que a gente vê Jesus na vida das pessoas. E isso foi acontecendo natural. E esse convívio no meio dos jovens, né? Nós frequentávamos os cultos domingo pela manhã, eventualmente à noite, mas muito mais o culto de jovens, que era nosso expediente fixo, onde nós servíamos. A minha esposa servia no bar, né? Na confecção lá dos alimentos. E eu, na parte técnica ali de som, fui aprendendo, desenvolvendo. Depois passei a servir também nos cultos de domingo, como auxiliar. E desenvolvendo as habilidades e buscando desenvolver, então, essa parte do caráter, né, de Cristo, de mudança de atitude, substituição, como bem a pastora disse. É engraçado, né, Charles, porque normalmente, e uma das coisas que eu já percebi isso, normalmente tu acaba servindo a Deus naquilo que são as suas preferências e que você tinha antes. Porque algumas pessoas dizem, agora se eu vou para a igreja, eu vou ter que largar tudo, né? A maioria das pessoas pensam isso, mas o Charles aqui está testemunho vivo, que ele gostava de música, ele gostava da área, e hoje ele serve no reino aquilo que ele gostava de fazer e está se aperfeiçoando, né? E uma das coisas que tu falou me chama a atenção, Charles, é que tu disse que nós podemos crescer de uma forma ou falando, né, ou observando, né? E também isso é um outro é um mito que todas as pessoas da igreja são santas e que todo mundo é maravilhoso, né? Então a gente entra para a igreja e acha isso, né? Que a gente só vai achar gente curada, sarada, né? E quando a gente começa a servir e o servir faz com que a gente conviva, a convivência às vezes mostra o outro lado da pessoa que tu não enxerga, normalmente só nos cultos. Então a observância, que eu creio que o Charles está falando aqui, não é só a observância de coisas positivas. Também, às vezes, a observância de alguma coisa negativa. Mas a gente tinha o pré-julgamento. Ah, não, aquele ali não converteu. Olha o que ele está fazendo, né? Olha o que ele está fazendo, ele não está convertido. Mas, na verdade, a gente vai compreender, quando a gente vai amadurecendo na fé, que é um processo. E que todos não vão conseguir, assim, ó, como um estalar de dedo, mudar totalmente o caráter, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, só porque teve ali aquele momento com Jesus. Não, ali foi o começo, para que a pessoa pudesse começar esse processo de transformação. E pelo que tu falou também, eu vi que tu é exigente, assim, tu é perfeccionista? Pode-se dizer que sim, sou bastante criterioso, detalhista, né? Procuro me esmerar para fazer as coisas o melhor possível com as condições que se tem. Exatamente. Quando tu diz que tu veio no culto e tu achou o louvor um pouco mais, né, dentro do teu parâmetro ali, te chamou a atenção, então, porque tu é um pouco mais detalhista, né? Exatamente. E, por consequência, bastante observador, né? Então, isso é um fator que, de certa forma, contribui com aquilo que a pastora comentou a respeito da observação. Sim. De analisar as práticas e os resultados, tanto positivos quanto negativos. Então, todos nós temos as deficiências e os pontos onde nós temos que fazer um esforço maior para andar de acordo com a palavra, para refletir o caráter de Cristo. E eu simplesmente
descartar alguém porque ela tem uma dificuldade em uma área diferente da que eu tenho, não é sábio. Ela não é como eu gostaria que ela fosse. Exatamente. Né? Ela simplesmente tem outros pontos a tratar na vida, diferentes dos meus. Mas eu também tenho os meus que certamente as pessoas observam, né, e conhecem. E talvez aqueles mais próximos até verbalizam. E nos ajudam a mudar. Tive um caso muito emblemático, onde um diretor meu numa empresa, e eu sou muito grato, hoje é meu amigo, assim, não trabalhamos mais juntos, mas somos amigos, né, próximos, e numa determinada ocasião ele me corrigiu de uma prática que para mim era comum, né, mas eu não enxergava aquilo. Já convertido, já cristão, mas eu tinha uma prática que, no fim, ela depunha contra mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, só me fazia mal. Sim. E essa pessoa me corrigiu um dia. Dentro da sala dele, eu lembro da cena, ele falou, olha, tu precisa mudar tal ponto, isso te prejudica, isso... Ele também é cristão, né? Isso te traz tais e tais problemas, e se tu quiser evoluir, se tu quiser crescer, inclusive aqui dentro, tu precisa observar essa prática, que era a prática de reclamar demais. Eu sempre fazia. Tudo que era pedido, sempre me esmerei em fazer as coisas e fazer bem feito. Como a pastora disse, sou perfeccionista, missão dada é missão cumprida. Mas antes de fazer, eu reclamava. Isso lá pelos 25 anos de idade, mais ou menos. Tinha aquele hábito ruim ainda que não tinha sido tratado de dar uma murmurada. E ele me corrigiu nisso, né? E foi um tempo até que eu mudasse isso na minha vida. E visse o impacto positivo, obviamente. Né? Mas é que, na verdade, o reclamar, se você tem esse hábito e se não tivesse sido chamado a atenção, você estaria reclamando até hoje, Charles, porque tu incorpora ao teu estilo de vida. Mas essa chamada de atenção, ela foi marcante, tanto é que tu disse que lembra até a cena do momento, né? E isso foi bom para ti, né? Isso é legal quando a gente tem alguém que de uma forma sábia e com o intuito de realmente de que você melhore, venha e te dá uma crítica construtiva. Isso é uma crítica construtiva, né? Exatamente. Foi algo que marcou e que fez a diferença na minha vida. Então, eu entendi, eu poderia ter levado para o lado da crítica, pela crítica, né, e me fechado e achado que ele não sabe o que está falando e eu sei de tudo. Né, que muitas vezes a gente tem essa atitude e isso nos bloqueia de desenvolver na vida. Mas eu levei para o lado, mas será que ele não tem razão? Começar a te observar, e aí passei a observar e passei a me policiar. Né? Exige um esforço. Exige um esforço no começo. Né? Porque o natural, como estava incorporado, era o primeiro impulso, reclamar. Depois fazer. Mas sempre tinha que fazer. Então a leitura foi assim, se eu recebo uma determinação, que muitas vezes nem vinha da diretoria, vinha da matriz do Rio de Janeiro. E eu terei de cumpri-la. Reclamar vai fazer qual diferença? Então, com a chamada de atenção, né, e com a reflexão posterior em cima disso e a observância, né, durante um tempo eu tive que me policiar em relação a isso, foi mudando o hábito. Então, e digo que foi essencial. Então a gente pode concluir que a gente também precisa saber aprender. Sem dúvida. Saber aprender, né? Ter essa humildade para reconhecer, para se examinar, né? Então isso é importante, tá vendo, gente? Então não é só reclamar, olha aí, um baita testemunho para você parar de reclamar, né? E depois disso, Charles, aí tu foste trabalhar fora, que eu sei que você foi para outro estado, foi para outras empresas, foi para outro estado, né? E quantos anos faz? 2 anos que tu tá aqui? Voltou? Faz 1 ano agora que nós voltamos. Um ano. Aí o Charles voltou, né? Ele foi trabalhar em empresas grandes, empresas familiares. Então, assim, teve muitas experiências externas, isso é uma coisa muito boa. Porque às vezes quando a pessoa nasce, cresce e continua na igreja sem ter experiências externas, falando profissionalmente, nem sabe trabalhar, na verdade. Não sabe trabalhar direito. Então, essas experiências externas, ela forja a gente, né?
E aí agora você voltou para o Rio Grande do Sul e decidiu trabalhar integralmente na igreja. Como é que isso funcionou? Como é que essa dinâmica aconteceu? Principalmente assim com a tua família junto. Como é que funcionou isso? Bom, isso foi eu diria que foi um processo, né, que foi construído ao longo do tempo, né? Eu lembro que logo que eu me converti, então, e vim para o MBCV ali em idos de 2004, 2005, eu vivia muito envolvido, inclusive servindo, né? E naquela ocasião eu tinha no meu coração de querer estar tempo integral aqui na igreja. Eu falava, olha, eu quero trabalhar aqui. Nossa, há 20 anos atrás, Há 20 anos atrás, né? E obviamente, as circunstâncias e a vida e as questões profissionais foram diferentes, né? Eu entrei nessa empresa onde eu pude desenvolver bastante lá, tive um crescimento onde a empresa cresceu aqui no estado, é uma empresa grande, nacional, mas ela cresceu no estado e eu consegui acompanhar esse crescimento através de pessoas que me oportunizaram e que muitas vezes me corrigiram, como foi esse caso que nós citamos. E aí tive oportunidades, então, tanto aqui quanto fora do estado, né? Em 2 ocasiões moramos fora, que eu entendo que, de certa forma, foram pilares que foram moldando conhecimentos e experiência, né? E maturidade que me possibilitam hoje estar atuando aqui dentro. Né? Então, antes eu atuava na indústria, então, iniciando pelo setor produtivo, depois de 2007, área administrativa financeira, de indústria. Sim. Já atuei no setor de serviços, né, na parte de gestão também. Já atuei em varejo, na parte de gestão de grupo de varejo. Depois voltei para a indústria a nível de diretoria, C-level. Então, assim, foi uma experiência bastante ampla, né? E que me deu corpo e bagagem para algumas coisas que hoje eu me deparo aqui. Né? E esse processo ele foi um processo gradativo. Eu diria que ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? E um fator que, de certa forma, pesou muito e que eu creio que Deus foi movendo e preparando foi observar as necessidades, né? Nós, de certa forma, tínhamos uma condição favorável lá onde nós estávamos, mas existiam algumas coisas que feriam princípios, né? Eu estava diante de situações onde muitas vezes eu precisava agir diferentemente daquilo com que eu creio. E isso começou a gerar um certo conflito, né? E diante do conhecimento das necessidades aqui, né? E de conversas em tempos muito espaçados, as coisas foram se construindo até que chegou ao ponto, então, né, de uma conversa com a Apolo, nós alinharmos de que eu, então, estaria servindo aqui em tempo integral. E aí precisei fazer uma transição também lá na empresa, né? Treinar pessoas, deixar algumas coisas prontas, alguns projetos concluídos, alguns eu até acompanhei, depois que retornei, fiquei acompanhando por um tempo, e agora encerrei, mas dou algum suporte lá quando necessário, né? O pessoal me aciona ainda, porque muita coisa foi construída lá durante a minha gestão, então quando há alguma dúvida, me aciona. E aí foi esse processo de transição, né, para uma realidade de administração eclesiástica, que tem as suas diferenças e não poucas, né? Então são vários cenários com os quais a gente se depara que são desafiadores por vezes, né? E que o que faz toda a diferença, se eu analisar o Charles de 5 anos atrás, por exemplo, que já tinha experiência em gestão, mas que tinha muita experiência em indústria. Essa bagagem, a vivência, as circunstâncias com as quais eu tive que lidar, me deram a maturidade para poder lidar hoje com muitas coisas que eu me deparo aqui e que eu preciso, muitas vezes, né, junto com o apóstolo, propor soluções. E essa experiência e essa maturidade que fazem a diferença, né? De ver as coisas por uma ótica diferente, muitas vezes, em se tratando da área de gestão, que eu também atuo aqui, né? Não só na parte técnica. Porque quando você está numa indústria, você tem um produto que você produz e que você vai vender ele,
e ele é uma coisa fria, né? Estática. Mas quando você está numa igreja, qual é o nosso produto que a gente vende? Né? Tu não tem aquele produto materializado. Nós trabalhamos com a fé das pessoas, né? Nós trabalhamos a fé das pessoas. Então, é muito mais empírico, penso eu, essa questão de gestão, porque toda a área financeira, principalmente, ela depende de fé, ela depende de provisão divina, muitas vezes, para que aconteça. As pessoas, né, que trabalham dentro de uma igreja, elas também são conflitantes, porque a gente às vezes pensa, não, mas quem trabalha na igreja vive um paraíso, é um céu na terra. E a gente sabe que não é assim, que as pessoas trazem as suas bagagens para dentro da igreja também. Então, eu creio realmente que é desafiador. É uma mudança substancial, né? Uhum. Que por vezes, não vou negar, eu cheguei justamente nesse ponto de questionamento, né? Justamente analisando por uma ótica profissional, por mais que eu entenda, né, que Deus me colocou aqui hoje porque quer que eu esteja aqui, enfim, né? Eu creio que as coisas foram contribuindo para isso por permissão divina e por propósito, mas por vezes eu me peguei, principalmente no início, né, me questionando justamente isso. Essa pergunta, em uma reunião específica, assim, ok, até poucos meses atrás, o meu objetivo era resultado financeiro para a empresa. Como diretor, eu tinha que entregar as metas de produção, enfim, de tudo, de produção, de faturamento, de resultado, e eu era cobrado por isso, né? Então tinha uma demanda e que eu já venho nesse ritmo há muitos anos, seja na indústria, seja no serviço, seja no comércio, o objetivo de uma empresa sempre é o resultado. É resultado. Então, eu sempre trabalhei com esse objetivo de aparar as arestas, né, e tratar a organização de forma que ela desse resultado e também de apresentar o resultado que muitas vezes o empresário não enxerga. Então, uma das coisas que eu atuei foi demonstrar o resultado para que se possa, então, tomar atitudes para melhorar ele. Quando eu me deparo aqui num dado momento, fazendo essa análise, até então, o meu objetivo, enquanto profissional, era resultado econômico-financeiro da empresa, saúde financeira dela e crescimento. E me fiz justamente esse questionamento e já respondi para mim mesmo, que era, e aqui? Qual é o resultado? Qual é o palpável? produto? Porque não é econômico-financeiro, todos sabemos. E aí eu fui para um momento de reflexão, né, de que são pessoas, vidas, né? O produto, usando assim, de uma forma não pejorativa mais da igreja, são vidas. O objetivo é restaurar vidas. Então, as decisões que se toma, elas têm um cunho diferente e que precisa ser analisado por outras óticas. E nunca apenas pelo econômico financeiro. Aliás, essa é a que menos é levado em consideração. Que era a tua especialidade. Que era a minha especialidade. Então tu tá tendo que aprender tudo de novo. Exatamente. E eu vejo muito disso também nas decisões que são compartilhadas e que a gente toma junto com o apóstolo. Então, por ter o conhecimento do todo e a experiência muito maior, né? Ele normalmente toma as decisões com uma visão mais ampla, né? Analisando a pessoa, as circunstâncias, a restauração daquela vida, o suporte que ela precisa. Então, as decisões são por outra ótica. Então, isso para mim tem sido um aprendizado, né, que, felizmente, pela experiência eu tenho conseguido contornar, mas é desafiador no início. Sim, eu acho que você teve um choque de realidade, né? Um choque profissional, né? Mas uma das coisas que, ouvindo você, né, nós temos tudo, a Bíblia sempre tem um paralelo, né? A vida de José, né? José, ele foi expulso pelos irmãos, né? Colocado lá numa situação dentro de um poço, depois ele foi comprado pelos amalequitas, depois ele foi vendido para o Egito, ele foi escravo de um guarda do rei, ficou lá durante um tempo, depois ele foi injustiçado, foi para a cadeia, ficou 12 anos lá na cadeia,
ele tinha um comportamento tão bom que ele se tornou responsável pela prisão e depois alguém teve um sonho, ele pediu que não se esquecessem dele, enfim, assim foi uma história longa, mas no final, um daqueles a quem ele ajudou dentro da prisão lembrou dele, depois de 2 anos que já tinha saído da prisão, lembrou dele para poder ajudar o rei. O rei tinha tido sonhos e precisava de interpretação, e ele lembrou que aquele cara da cadeia que ele conheceu interpretou o sonho dele, e ele estava vivo por causa disso e tal. E ele foi levantado, né, como governador, porque ele não só trouxe a interpretação do sonho do rei, mas ele também trouxe a solução para aquela interpretação, né? E o rei disse: Olha, não tem ninguém melhor que tu para fazer o que, né, tu já interpretou ali. E ele se tornou o governador, e, enfim, né, a carreira dele foi. Tudo aquilo que ele viveu no passado foi substituído por autoridade, por ascensão, título, tudo, né? Então, às vezes a gente fica pensando por que que a gente foi naquele lugar, por que que a gente trabalhou naquela empresa, por que que aquela pessoa fez aquilo com a gente, por que que a gente não foi livre de tal situação. E quando a gente chega no final da história, claro que, José, a gente tem escrito a história, né? E a gente pode ler e ver, ó, deu certo, né? Mas a nossa história, a gente tem dificuldade de ler ela, porque a gente está vivendo ela. Mas quando a gente chega a uma determinada idade, de maturidade, a gente começa a olhar para trás, Charles. Eu acho legal quando tu consegue olhar para trás e dizer, não, mas tudo teve um alinhavo. Deus foi alinhavando, Deus foi te colocando em situações para que você aprendesse aquilo, aprendesse aquele outro, para que depois pudesse chegar no reino dele e ser uma solução. Né? E isso é lindo, né? É lindo. Que você possa ter muitos e muitos e muitos anos de vida que possa contribuir com tudo aquilo que você aprendeu, com toda essa, eu chamo de arcabouço, né? Toda essa bagagem que você aprendeu durante o longo da tua vida, e você é um cara novo, tem muito para viver ainda, né? Mas que você possa contribuir no reino, que com certeza, né? Não sei quais foram as tuas perdas, né, por vir para a igreja, porque eu sei que tem, porque eu tive também, né? Um dia eu conto para vocês meu testemunho também. Mas o próprio reino te recompensa de outras formas, né? E tu vai tendo um crescimento exponencial por causa disso também. Muito legal falar contigo, muito legal o teu testemunho. Aí já deu nosso tempo, mas você quer deixar uma palavra para aqueles que estão meio perdidos na sua área profissional, que têm um chamado ministerial e que não têm coragem de assumir? Bem, eu diria que não tenha medo de se colocar à disposição, né? Algo que fez toda a diferença na minha vida e que já alinhando tanto o ministerial quanto o profissional foi a disposição de resolver problemas. Uhum. Então, circunstâncias assim foram me oportunizando e me trazendo visibilidade. E acontecia ao natural, no sentido de que existe uma necessidade, falando da empresa, existe uma necessidade que precisa ser suprida. E sempre que me foi proposto o desafio, muitas vezes, além da minha capacidade, como uma situação em que tive que assumir um setor totalmente novo, com 2 dias e meio de treinamento, e a pessoa foi embora, e eu trabalhava 16 horas por dia até aprender a executar aquela tarefa. Mas nunca tive medo do desafio e nunca tive falta de disposição, então, de assumir esses desafios. E isso faz toda a diferença. Hoje nós temos visto as pessoas acomodadas, de certa forma. Existe uma visão distorcida de que as coisas vêm rápido e fácil. E não são assim. E não são dessa forma, né? Tem uma trajetória a ser seguida, mas eu digo isso para os meus filhos hoje. Se preocupem, se tenham disposição de fazer além do que é pedido e tenham disposição de suprir as necessidades, que vocês já se destacam da grande maioria. Porque a grande maioria se acomoda. Perfeito. Né? É muito comum na minha trajetória como gestor de oportunizar pessoas e elas não querer. Oportunidade de crescimento
a nível de cargo, de salário, com treinamento. A empresa estaria pagando para a pessoa aprender a executar. E ela não quis. Tá bom para mim, tá bom assim. Então, os diferenciais é vontade de fazer, né, e disposição para suprir as necessidades. Isso eu resumo que foi o que me levou a sair de um operário de indústria a diretor de empresas, né, das quais eu passei. Então, isso faz toda a diferença. Né? E no reino não é diferente. Quando eu, então, me propus lá em 2013, fui acolhido pela equipe do áudio, meu conhecimento ele era raso. Né? E não por isso eu me omiti. Né? Então, não, eu preciso aprender. E foi uma jornada, e as próprias circunstâncias também dentro da igreja foram me levando a um crescimento e me forçando a desenvolver. Né? E hoje a gente já tem uma bagagem que consegue contribuir, consegue somar com o reino e disseminar também para outras pessoas. Né? A gente faz o papel de multiplicar esse conhecimento e cuidar da estrutura da casa de Deus. Então, não tenha medo do desafio, né? Não tenha, e tenha coragem, tenha disposição de suprir necessidades. Quem supre necessidades vai longe. Né? É algo que faz a diferença hoje. Para quem não entendeu muito bem, né, porque o Charles fala em técnica e depois ele fala em gestor. Ele é gestor hoje aqui no MBCV, na área administrativa. Aliás, na área administrativa não, né? É um gestor geral, assim, né? E como ministério, ele trabalha na área técnica da igreja, cuidando da transmissão, multimídia, etc, etc. Então, conseguiu juntar o útil ao agradável. Muito obrigada pela tua presença, Charles. Foi muito edificante e que você continue firme nesse chamado lindo que o Senhor te deu. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? E espero poder, de alguma forma, contribuir. Ok, obrigada. Tchau, gente!